Shalom, shalom, Haverim, shalom, os irmãos, meus amigos, a paz do Senhor. Erev Tov, boa noite, que Deus lhes abençoe em nome de Yeshua, e que venhamos a continuar tendo aí uma semana de paz, não é? Estamos aí quase no fim da semana já, e que Deus possa continuar a nos guardar, e a nos proteger, e a nos livrar de todo o mal. Bom, o primeiro estudo da semana, não é? Eu normalmente estarei postando os vídeos de quinta-feira em diante, né? Ou quinta, ou sexta, ou mais tardar sábado, né? Eu terei que mudar os dias das postagens, né? Mas nós sempre teremos os estudos, tá? Bom, hoje nós falaremos sobre o amor. Um vídeo bem breve, nada muito longo. Entenderemos um pouquinho mais sobre o que é o amor. O amor, ele é um sentimento, ou o amor, ele é uma decisão, né? Alguns creem que é sentimento, outros creem que é uma decisão, mas o que podemos extrair da escritura da Bíblia, né? Estarei trazendo para vocês aí, e que Deus nos abençoe. Se você tem uma Bíblia aí, né, está com uma Bíblia aí, abra sua Bíblia aí no livro de 1 João, primeira epístola de João, né, Yohanan, capítulo 4, verso 7. Nós usaremos 3 referências no vídeo de hoje, tá? Então começaremos pela primeira e principal referência bíblica para que venhamos a compreender de fato o que é o amor, ok? 1 João, capítulo 4, verso 7. Que diz assim, né? Preste atenção nisso. Ó. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tá? Vou ler o texto novamente. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que chama atenção, o que nos chama atenção nesse texto aqui é quando ele diz que o amor é de Deus. Ou seja, o amor é algo que não vem de nós mesmos, não depende de nós. Nós somos incapazes de ter o amor genuíno. Nós somos incapazes de obter esse amor. Esse amor, ele pertence a Deus. E ele flui de Deus diretamente para nossas vidas. É o que o texto traz aqui. Aí eu volto à pergunta. O que é o amor? Sentimento ou decisão? Bom, o que nós conseguimos extrair da Escritura é que o amor é um sentimento. E a atitude que normalmente temos, vamos colocar assim, uma atitude... Vamos colocar uma atitude de bondade, não é? Ela é a consequência desse sentimento. Não é? Ou a decisão, às vezes, que temos de tomar uma atitude para com uma certa pessoa, de ajudar, de uma atitude de bondade para com esta pessoa, de estar ao lado dessa pessoa, né, e cuidar dela, fazer o máximo por ela, como Cristo fez por nós e faz por nós, é consequência também desse sentimento, né? Se formos aplicar, né, se formos aplicar o amor como uma decisão a esse texto, simplesmente não se encaixa. Não se encaixa. A decisão, vamos trocar as palavras do texto aqui, né? Aqui diz que o amor é de Deus, né? E se a gente trocar a frase pela frase e a decisão de amar é de Deus para nossas vidas. Como que é isso? Então Deus, ele decide por nós, né, se vamos amar ou não? Não, eu decido por ele, ele vai amar. É assim que funciona? Não, não é assim.
Não é dessa forma. É algo que não se enquadra. Agora, se pensarmos na questão de sentimento, algo que flui constantemente, está em constante fluxo diretamente da natureza de Deus para a nossa natureza humana, para nossas vidas, né? Aí sim, o texto ele faz total sentido, né? É dele. Só depende dele, não de nós, né? Um dos grandes problemas aí de se acreditar que o amor é uma decisão é que normalmente aqueles que creem, né, nisso têm o péssimo hábito de dizer não, o amor eu decido, sou eu e eu. A decisão é minha, eu decido amar e ponto. Né? Ou seja, a pessoa acaba se colocando no foco, no centro. Sou eu, depende de mim. Não é o que a Bíblia traz. O que a Bíblia traz é que depende unicamente de Deus. É Ele quem dá esse amor, é Ele quem concede esse amor, é Ele quem nos faz participante, né? Quem nos dá condição para que nós sejamos participantes desse amor que é exclusivo dele e que ele compartilha conosco. Né? Ele permite com que tenhamos também esse mesmo amor. Né? É o que o texto aqui que lemos aqui, esse primeiro texto, está dizendo quando diz que o amor pertence a Deus. É um sentimento poderoso que pertence a Ele. E como fazemos para obter esse amor? Temos que nos manter fiel a Ele. É assim que funciona. Toda a Escritura, né, quando ela cita que é possível receber algo da parte de Deus, ela sempre coloca em foco a obediência, a fidelidade. Se você se mantém fiel, se você se mantém obediente, você alcança da parte de Deus determinadas bênçãos ou determinadas características, né? Você passa a ser participante da natureza divina. Essa natureza divina ela habita em você, né? E você consegue aí obter, né, determinadas coisas, como por exemplo o amor. Ele te concede isso, vamos colocar assim dessa forma, sem cobrar nada, né? A não ser, claro, a sua fidelidade e obediência a ele. Mas tirando isso, ele dá a você, ele deixa fluir dele para você. Né? É o que a Bíblia traz. O próximo texto, Cânticos, capítulo 8, verso 7. Cânticos, capítulo 8, verso 7. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Né? Novamente, o amor ele é aqui tratado como uma decisão. Ou melhor, perdão, como um sentimento e não como uma decisão. Se formos aplicar o amor como decisão a esse texto de novo, novamente o texto ele não faz sentido. Né? O texto diz, olha, se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Né? Se o amor fosse uma decisão, poxa, se eu oferecesse tudo que eu tenho pela decisão de amar, não, decisão eu apenas tomo. Eu não preciso oferecer absolutamente nada. Só depende de mim. Decidir e ponto. É assim que funciona. Né? Também o texto diz: as muitas águas não podem apagar, nem os rios afogá-lo. Apagar uma decisão, afogar uma decisão, não funciona assim. Agora, sentimento, aí é outra coisa. Eu possuo, eu tenho, eu recebi da parte de Deus o amor.
o sentimento, né? E como é um amor genuíno, né? Um amor que vem diretamente da natureza divina para nossas vidas, nada pode fazer com que ele acabe. As muitas águas não podem afogá-lo, abafá-lo, comprimi-lo, nada. E a segunda parte do texto, ainda que eu oferecesse tudo que eu tenho para obter esse sentimento, olha só, para ter esse sentimento em minha vida, verdadeiro, eu não conseguiria. Porque ele não se adquire dessa forma. Ele não se obtém dessa forma. E o último texto, muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho estimado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou estimado ou unigênito, tá? Em algumas traduções aí. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele ama, ele possui, né, possuindo esse sentimento, e devido a esse amor, ele tem uma atitude. Qual é a atitude? Enviar o seu filho estimado ou o seu filho unigênito, que é Yeshua Cristo Jesus. Tá? Toda atitude, né, ou toda decisão, elas são baseadas em alguma coisa sempre. Ou em uma vontade, né, ou em um sentimento, ou em um pensamento, enfim. Se você decidiu alguma coisa, se você decide algo, essa decisão sua ela é a consequência de alguma coisa na sua vida. Um pensamento que você teve, pode ser, ou um sentimento que você teve, e a partir disso você tomou esta decisão, e esta decisão te levou a uma atitude, não é? Então, atitude, decisão, ela é consequência de alguma coisa, sempre, né? Então nós vemos no texto aqui que Deus ele toma uma decisão, e essa decisão o leva a ter uma atitude, que é enviar a Cristo, né? Mas de onde veio essa decisão e por que essa atitude? O próprio texto ele responde: olha, o amor que ele sentiu foi tão grande, foi tão imenso, tão extraordinário, que esse amor o levou a uma decisão que consequentemente o levou a tomar uma atitude, né? E não o inverso. Ele primeiro decide, primeiro ele toma a atitude para depois amar. Não, não funciona assim. Ninguém toma uma atitude, ninguém toma uma decisão a partir do nada. Por isso também o amor não pode ser uma decisão. Não, eu decido a amar. Primeiro você decide, ponto. Depois você ama. Não, você não decide nada assim a partir do nada, do vazio. Principalmente algo com relação a isso. Não, eu decido amar aquela pessoa. Então eu vou ajudar, vou fazer e pronto, estou amando. Não, não funciona dessa forma. Não é? Ainda que de fato o amor verdadeiro envolva atitude, né? Mas ele começa, não é nem por nós. O texto lá de 1 João 4,7 diz de onde ele vem. O amor genuíno, verdadeiro, ele não se inicia em nós. Nem por decisão, por atitude, por sentimento, de nenhuma forma. Ele não começa em nós. Somos incapazes de ter esse amor. Não podemos. Ele vem de Deus. Ele pertence a Deus. O amor verdadeiro é de Deus. E vem dele, e unicamente dele, para nossas vidas. Não envolve decisão sua e minha. Não envolve atitude sua e minha de querer ter isso. Não.
Ele quem dá e ponto. É o que a Bíblia traz. Não depende de você. Nada. É o que a Bíblia traz, na verdade, nada depende de nós. Nada. É tudo pela misericórdia. Conforme o Eterno nos permite fazer e viver e respirar, é Ele quem dá, é Ele quem tira. O amor ele funciona dessa forma, é um sentimento poderosíssimo e que vem dele, vem de Deus. Tá? Então não fique pensando que você é capaz de alguma coisa que você não é. Nós não somos capazes de absolutamente nada. Ou dependemos de Deus ou não dependemos. E a partir do momento que dizemos eu decido, depende de mim, Deus ele fica de lado. Aquele que faz isso nunca vai alcançar a realidade do que é o amor. Mas se dissermos, Pai, eis-me aqui, conceda-me este sentimento que o próprio Cristo teve para o conosco e tem. Então ele vai conceder. Porque o texto diz, é dele. Está escrito dessa forma. Se é dele, vem dele. E se vem dele, você não tem absolutamente nada o que fazer, não tem nada relacionado com você. Nada. Não depende de você. Não depende de mim. Eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado, né, você e a mim também a compreender um pouco melhor essa questão. E que Deus possa continuar a nos abençoando em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Laila Tov, boa noite.